Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado em mais um vídeo do canal. E hoje, hoje é domingo, eu tô gravando esse vídeo no domingo, porque eu só tive condições e voz de gravar no domingo, para falar do jogo, que ocorreu ontem, ridículo, aqui empate do São Paulo, dentro de casa contra o time B, o time reserva do Bragantino. Só para vocês terem uma noção, eu estava no Morumbis, né? E ali pelos 40 minutos eu tinha que sair mais cedo, fui ali para alguma das entradas e fiquei ali, e ainda confiante que o São Paulo ia empatar. O São Paulo empata, né? E aquela euforia, e eu depois estava muito. Alguma coisa me dizia que o São Paulo ia virar. E quando o São Paulo vira, enfim, aquela puladeira, você abraça todo mundo, foi um momento único, assim, que eu ainda não tinha experimentado na vida, né? Todo mundo comemorando, cantando o nome do Caleri. E eu saio, venho rápido, saio do estádio, aquele silêncio, acho que andei uns 5 minutos, 10 minutos até chegar no carro, um silêncio. Isso deve ter acontecido alguma coisa. Liga o rádio e o São Paulo empata esse jogo de forma vergonhosa. Beleza? A gente vai falar muito sobre isso, mas antes, como sempre, agradeço a você por chegar aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. É um prazer, seja você arretado São Paulino ou não. Inclusive fiz um short aí, tá um short aí antes do jogo, tava um bandeirão e uma batucada. Alguns torcedores vieram soltar algumas piadas de outro time, mas eu acho que não foi nada ofensivo, mantive o respeito, eu fiquei trocando mensagem entre eles. Então é sempre um prazer, seja palmeirense, corintiano, eu tenho muito amigo corintiano, flamenguista, enfim, é um prazer. Então, dito isso, vamos direto para a análise do São Paulo nessa partida. Bem, o São Paulo não joga bem, né? Se eu já venho falando, eu acho que foi um dos primeiros canais, até da mídia aí, a já falar isso direto, né? Porque o time do Carpini, ele é frágil defensivamente, só é você ver o gol aí. Ele não tem organização, ele está desorganizado. A criatividade também não tem, mas aí não é uma coisa específica do Carpini. E eu acho que o Carpini e a situação que a gente está vivendo agora fez com que os jogadores perderam a confiança. E quando você perde a confiança em tudo na vida, pessoal, imagina você for um médico cirurgião. Se o cara não tiver confiança, é um risco. E no esporte de alto rendimento competitivo, você tem que ter confiança. E o que a gente viu foi os jogadores levando o gol, errando as jogadas e baixando a cabeça, mostrando uma total falta de confiança. É o que é o São Paulo hoje. Então não joga bem. Para entender o melhor, vamos para a escalação. Sobre a escalação, como sempre, eu vou deixar aqui, né, na parte superior do canto, e você vai ver que assim, é basicamente o time titular. Mudanças que o Carpini fez. Colocou o Ferreirinha, que eu acho que até jogou ali razoavelmente bem, comparado ao que vinha fazendo, jogou até bem. Só que aí ele entra com o Nicão, a gente não entende o Nicão, e aí eu vou pedir para você, encarecidamente, fica até o final, que eu vou criar um quadro novo, que é falando um pouco das entrevistas coletivas, a percepção do Carpini na entrevista coletiva. O Nicão não é ponta, eu não entendo como ele coloca lá, assim como o Galopo também não, então me preocupa muito as convicções do Carpini. Enfim, e o resto é o time, é o mesmo time, né? A gente não tem lateral direito, Bombadilha novamente, não fez uma partida boa, viu o pessoal reclamando muito, mas não é a dele. Inclusive o gol sai por ali, o primeiro gol do Red Bull. Então essa escalação, a partir dessa escalação a gente vai para o jogo fazer uma análise da partida. Bem, sobre a partida, o jogo começa e não dá tempo nem do São Paulo, né, impor, né, a torcida empolgar. Porque se você vai ver no lance aí, é incrível, por isso que eu falo da fragilidade defensiva, da desorganização. Você tem 4 pessoas na bola, pelo lado direito ali do Bombadilha, a bola é passada para o cara, e o Diego Costa, que está fazendo partidas horríveis, na minha concepção, nem para fazer a cobertura, é claro que tem um jogador atrás, você vai ver, mas podia avisar o Everton. Então essa comunicação não teve. O cara recebe sozinho e faz o gol. E no primeiro tempo, São Paulo não faz nada. Não adianta eu falar aqui que São Paulo fez. O único que tentou jogadas, por isso que eu digo que ainda fez uma partida razoável, foi o Ferreirinha. Porque recebia a bola, entrava um drible, errando muito. E aí eu vou dizer que algumas pessoas reclamaram do Ferreirinha. Esse é o Ferreirinha do Grêmio. É um cara que vai para cima, é um cara que dribla, mas que é pouco efetivo. Né? Geralmente ele é pouco efetivo. A jogada dele no último terço, ele erra muito. Então esse é o Ferreirinha que a gente contratou do Grêmio. Não espere outra coisa, tá? Entra no segundo tempo, o Carpini mais uma vez volta com o time, com o Luciano que não tocou na bola. E aí numa jogada lá do Nicão, que até foi falta, o Nicão recebe sozinho na área e chuta como se fosse uma criança. E aí, obviamente, o Carpini tem que mudar ele. Muda ele e muda também o Luciano. Assim, entre falar do Nicão, que pelo menos apareceu ali e errou muito, mas falar do Luciano é brincadeira, e não é de hoje.
né, de hoje. Eu vi alguns torcedores até no Instagram dizendo que o Carpini vai perder o emprego dele justamente por isso, por bancar esse tipo de jogadores que não vêm numa fase boa. E aí o São Paulo entra o Eck, entra o Michel Araújo. O São Paulo não tem organização, mas vai naquele abafo. Tanto é que eles entraram, sei lá, com 15 do segundo tempo. Mas só foram efetivos, né, quando saiu o gol do Eck já perto do final. Mas mais uma vez eu digo aqui, depois do jogo, o Eck faz o gol, né, uma bola que sobe, ele dá um tapa, depois o Eck bota uma enfiada, né, como o Caleri fazendo o facão, e faz o gol, 2-1, como eu disse, uma euforia grande. E aí eu vi muito na entrevista, principalmente quando vinha no rádio, o pessoal falando Eck titular. Eu falei aqui, eu fui um dos primeiros e fui criticado falando que o Eck estava entrando bem. Porque se você olhar, o Eck ali na esquerda, ele tem uma característica que nenhum Rato, que é o líder de assistência, tem. Porque ele é canhoto invertido, ele é driblador e ele tem velocidade. Coisa que nenhum Rato, nem o Nicão e nem o Juan tem, que são velocidades. Não dá para esperar isso. Então, por isso que eu digo, mais uma vez, me preocupa, né, as certezas do Carpini. O São Paulo vira, como eu falei, sair do estádio e depois o São Paulo sofre um empate numa jogada que sai para a direita e o Elton não acompanha mais outra partida horrível do Elton, tá? Então é isso o resumo do jogo. Como a gente fala, né, como no finalzinho, eu vou falar do que foi bom e do que foi ruim. Bem, o que foi bom, eu preciso, que assim, eu estava até esquecendo nos outros vídeos, de falar isso. O que foi bom é a torcida, é impressionante, 45 mil pessoas de novo, o Casares até falou que esse seria um ano que a torcida ia mais. Você tem razão, Casares, a torcida ia mais se o time empolgasse, porque se o time tivesse ganhando, se o time tivesse lá invicto no Paulistão, com certeza você tinha 55 mil fácil aí. Então, nota boa, mais uma vez, a torcida, que foi que empurrou o time e fez com que, com a vontade, e aí eu não dá para deixar de dizer que o time brigou até o final, isso é uma coisa boa, foi assim que o São Paulo conseguiu virar, depois recebeu um empate. Agora o ruim, tudo que eu já falei, né? Defensivo, a defesa extremamente fraca, desorganização, falta de confiança. Então esse misto faz com que o São Paulo esteja nessa situação. Outras coisas também que me desagradam, né, que eu acho que é ruim, é essa questão de o Carpini, além de entendimento de jogo. E aí eu vou falar uma coisa interessante que vai ficar aí para a entrevista dele, mas, por exemplo, são as alternativas. Ele demora muito a mexer, parece que não está conseguindo ver a leitura do jogo e não consegue alternativas, né, para as carências que a gente tem. É importante dizer que, obviamente, a gente tem desfalques, mas o Carpini não está conseguindo, né, ter essa percepção de mudança e conseguir essa mudança de forma efetiva, beleza? Então, para finalizar, como eu disse, eu quero pontuar algumas coisas e fazer esse quadro que é a análise da entrevista do treinador. Então, eu peguei aqui 3 pontos, se você tiver a oportunidade, talvez eu deixe aqui o link para você ver. O primeiro ponto que o Carpini fala, que está sendo muito criticado já aí, é a questão do Nicão, que ele escalou o Nicão e falou que o Nicão está passando por problemas e a gente tem que recuperar o jogador. Eu acho que sim, muito nobre da parte dele, em qualquer ambiente assim de trabalho, você tem que sempre olhar o lado humano. Só que é o seguinte, quando o Alisson teve os problemas dele, o Alisson saiu para ser tratado. Sabe, Carpini, não é você botando ele para jogar e ele errando e sendo vaiando que ele vai se recuperar. Então, por que o cara não sai, se trata, diminui o salário? Por que ele não faz isso? Diminui o salário e quando ele tiver condições ele volta e vai receber o salário integral. Ou seja, o que o pessoal está criticando é que isso aqui não é filantropia. O Nicão está recebendo o salário dele todo. Então esse é o primeiro ponto a se falar. Para mim o Carpini totalmente errado. Aí eu vou falar uma coisa que no final que vai, né, tocar nesse ponto também. A segunda questão é ele falar que o Eck estava entrando bem, assim como o Ferreirinha, só que o Eck estava com o joelho machucado, com o joelho inchado e não sabia se ia pro jogo. Porra, Carpini, se o Eck com o joelho machucado entrou e fez aquilo e joga muito melhor, esses jogadores que entraram como titulares estão mortos, eles estão com alguma doença terminal. Porque não é possível que um cara que está entrando e está jogando desse jeito não tenha condição de ter mais minutos e de ser titular nesse time. O cara que está desequilibrando, que está entrando com vontade. Quando o Eric foi contratado, eu falei que era um cara que tinha jogado muito bem, que eu acompanho o Campeonato do Nordeste, e eu já tinha falado aqui, fui um dos primeiros canais a falar também disso. O Eric está entrando e está entrando bem. Erra, vai errar, até se adaptar, e até entender os companheiros, mas estava entrando bem em todas as partidas. E não é por causa que está com o joelho inchado ou outra coisa, que não pode entrar e já de cara botar o melhor, que é ele no momento atual.
E a terceira coisa é isso. Ele falou que tá muito feliz porque tem uma semana de trabalho, né, cheia, vamos dizer, de trabalho, porque não estava conseguindo nem treinar. Pô, Carpina, aí eu falo pra tu, você é um cara super inteligente, você foi, assim, o pessoal pegou muito no seu pé, eu acho que isso acontece com pessoas jovens, né? Aconteceu comigo, deve acontecer com outras pessoas aí, que chega num ambiente de trabalho, você é novo, e é importante dizer, eu concordo com você, que competência não se mede por idade. Você tem tudo para ser competente e até mostrou. Só que há uma coisa que eu acho que você não tem ainda, que é a experiência. Não dá para comparar, né? Você com o Filipão, a rodagem do Filipão, o Tite, né, o Luxemburgo. Então, assim, falta essa rodagem. Muitas vezes eu acho que falta essa experiência justamente nessas coisas que ele falou. E aí eu volto por causa do Nicão. Não tem nada a ver com o que você falou, né? Você é um cara que já devia entender que, assim, a questão não é botar o Nicão para jogar, é procurar tratamento. Assim, e assim que eu estou falando, outra coisa importante também a pontuar é isso. Você sabe, como você é um cara incompetente e inteligente, que assim, você, para sua incompetência, que é o que está acontecendo, você pode arrumar diversas desculpas. Por que eu estou falando isso? Porque o Red Bull teve a mesma quantidade, quase a mesma quantidade de jogos de São Paulo. Um pouco menos, não disputou só um título, né? Talvez isso aí. E ele botou a questão psicológica também de vencer o Corinthians na arena, todo esse tabu. Tem isso. Só que em termos de jogos, o Red Bull teve a mesma quantidade e o Red Bull entrou com um time reserva. Não sei se vocês estão entendendo. O Red Bull entrou com um time reserva e o São Paulo não teve a mínima capacidade de ganhar e dominar, né? Porque o São Paulo em nenhum momento foi dominante na partida. Beleza? Então é isso, né, que eu quero trazer para vocês, né? Infelizmente o São Paulo não vive uma fase boa e a gente tem que criticar aqui para melhorar, porque senão, se deixar do jeito que está, a gente já sabe, né, nesses últimos anos o que é que aconteceu. Beleza? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilha, né? Faça para os amigos, como eu falei, seja arretados São Paulinos ou não. É um prazer ter vocês aqui. Beleza? Um ótimo final de semana para vocês e domingo. E fiquem com Deus arretados.